A Bíblia diz, no livro de Daniel, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 37. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Bom, Nabucodonosor é o rei da Babilônia. O significado do seu nome é Nebo ou Nabu, que é um deus assírio, uma divindade assíria, protege a coroa, ou protege o rei, ou ainda protege as fronteiras, os limites. Então, Nabucodonosor, ele era, na época, o homem mais poderoso, que reinava absoluto. Por isso, ele se dirige a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Por isso se fala em Império Babilônico, porque sim, ele subjugava as outras nações, línguas e povos. Ele dominava. 5. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. No outro capítulo, ele já tinha tido um sonho e já havia ficado perturbado. Pois bem, agora ele teve outro sonho. 6. Por isso expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Então, temos falado sobre isso, né? De que as trevas não sabem de nada. Quem revela o profundo e o escondido é Deus. Quem é onipresente, onisciente e onipotente é Deus. Então aqui tu vê claramente magos, encantadores e feiticeiros. Caldeus seria um sinônimo para os babilônicos mesmos. Porque o que acontece? Magos, encantadores e feiticeiros podiam ser de vários países, de várias nacionalidades. Mas quer dizer que, além desses, vamos dizer, a prata da casa, os caldeus mesmos. 8. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses, e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Então, novamente, os magos, encantadores e feiticeiros não conseguiram interpretar. E Daniel foi chamado, mas o nome dele havia sido mudado. E a gente já estudou, já falei para vocês, que eles tentavam tirar
o nome de Deus e colocar o nome das divindades, dos deuses deles, tá? Por isso que está sendo chamado de Beltesazar. 10. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. Então a gente já tem aqui a primeira imagem, é uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. 12. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa expressão tempos é traduzida como anos, 7 anos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Aqui está falando sobre a soberania de Deus. Que Deus pode todas as coisas, inclusive escolher um humilde ou o mais humilde para reinar sobre os homens. Então ele está contando o sonho como um sonho. 18. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Ele já experimentou a revelação no outro sonho e toda a sabedoria e inteligência que Deus deu para Daniel. Então ele já respeita Daniel, bem como os amigos de Daniel que a gente viu no outro vídeo. 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Aqui a gente vê a fidelidade, a honra, o respeito de Daniel com o rei Nabucodonosor. Isso é uma lição para nós. Mesmo diante de autoridades que não temem a Deus,
devemos respeitar, porque nenhuma autoridade é dada sem a permissão de Deus. E aqui a gente vê a honra, o respeito de Daniel. 20. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Então, o poder da Babilônia e o poder de Nabucodonosor chegou até o céu, quer dizer, é como se não tivesse mais para onde crescer, não houvesse mais limite. Então ele fala, se estende até a extremidade da terra. 23. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia, cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passe sobre ele 7 tempos, né? Ou 7 anos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. Então, tu imagina tu ter que contar um sonho, né? Tem que contar o significado, a interpretação do sonho quando ela é contra a pessoa que teve o sonho. E essa pessoa é a pessoa mais poderosa, desculpa, do mundo. E ela tem poder para te matar. Mas tu tem que falar a verdade, porque tu é um servo de Deus, um filho de Deus, temente a Deus. Então Daniel, por isso ele ficou perturbado, porque Deus mostrou claramente que a árvore era o próprio Nabucodonosor. 25. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tu imagina que coragem de Daniel falar tudo isso. Por isso é um profeta. Profeta são homens e mulheres de Deus que falam o que Deus manda, independente de quem está na sua frente, de quem está ouvindo. Muita coragem. O que a gente sabe de Nabucodonosor? Como ele era o todo-poderoso, entre aspas, ele tinha sede, ânsia de poder. Ele queria cada vez mais e mais e mais. E ninguém podia mandar mais que ele, só ele que mandava. Então, muita arrogância, muito orgulho, muita soberba, muita altivez, muita importância. E aí, ele vai ter que virar um boi, um animal.
ele vai experimentar a loucura. Lembra que o coração será mudado? Não vai ser um coração humano, vai ser um coração de animal. E Daniel dá um conselho, mas sabemos que ele não aceitou. 28. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: Este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como o boi. E passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Vocês conseguem imaginar a cena? O homem mais rico, mais poderoso, pastando como um boi. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Ele confessou a soberania de Deus. Ele reconheceu que quem governa é Deus, o Altíssimo, o soberano, o único e verdadeiro Deus. 36. Nesse tempo, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Lembra que um dos temas do livro de Daniel é esse? Que Deus exalta os humildes e humilha os soberbos? Pois bem, neste capítulo 4 a gente vê um exemplo impressionante. Muitas pessoas descem ao fundo para aprender a humildade. A soberba precede a queda e o orgulho a ruína. Estudamos o último pecado a nos deixar. Pois bem, Nabucodonosor experimentou o peso da mão de Deus. Deus que criou tudo. Deus que opera com o exército do céu. Significa que Deus tem anjos às suas ordens, que Deus pode tudo em todos, que Deus governa tudo e todos.
E quando um homem chega numa posição de muito poder, de muita autoridade, de muito status, ele começa a achar que é um mini Deus, um semi-Deus, que ele tem méritos e esquece do Altíssimo. E foi exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor. Então ele precisou ser humilhado, comendo capim como um boi, para entender que quem governa, quem manda, quem tem o controle de tudo é Deus. E nós, nas nossas vidas, sabemos que muitas coisas que acontecem são, como a gente diz aqui, para colocar a mão na moleira, para cair na real, para a gente se humilhar na presença de Deus. O que nós aprendemos hoje com este capítulo? De que o rei Nabucodonosor se engrandeceu sobremaneira e não deu glória a Deus. Não reconheceu o Deus Altíssimo. Por isso, ele perdeu o entendimento e passou a comer capim, ervas como os bois. Quando ele se arrependeu, levantou os olhos ao céu e bendisse o Altíssimo. Quando ele reconheceu que quem governa é Deus, quando ele se humilhou, o seu entendimento voltou e o seu reino foi restabelecido.